Então, o Trump hoje é o que os bolsonaristas sonharam que um dia o Bolsonaro seria no Brasil e nunca foi. Trump acabou de inaugurar o segundo mandato dele, é muito mais agressivo do que foi no primeiro mandato. Nas primeiras horas de mandato, ele já assinou uma porrada de decreto, em sua maioria muito polêmico, dando uma nova cara à estrutura governamental administrativa dos Estados Unidos. E, lógico, muitas dessas medidas dele que tem tomado nos primeiros dias é muito polêmica, inclusive para os americanos, do resto do mundo. Mas isso também é um choque de ordem que ele está querendo dar lá dos Estados Unidos, baseado na própria ideologia, na própria visão de mundo que ele tem. America's First, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar. Para nós que somos estrangeiros, lógico, isso aí é muito agressivo, é muito chocante. Mas para o americano, que é o que importa, ele trabalha para o povo americano, ele não trabalha para o povo brasileiro. É uma coisa positiva, sejamos honestos. E aí me pega um pensamento aqui interessante. O Trump, ele é a concretização, a realização de um político incisivo. Ele está realmente botando o pau na mesa, e isso é uma lacuna que a direita no Brasil deixou. O Bolsonaro ficou aí 4 anos e ele foi, lá em 2018, essa esperança para o povo brasileiro, de chegar alguém aqui de direita, extrema-direita, e dar um choque de ordem no Brasil. E olha que no Brasil a gente precisa de muito mais choque de ordem do que nos Estados Unidos. Nós temos muitos mais problemas aqui no Brasil, econômicos, sociais, do que eles têm nos Estados Unidos. A gente estava saindo do maior esquema de corrupção do mundo, que foi a Lava Jato, né, o Petrolão. Então a gente precisava de um político que fosse esse cara que desse choque de ordem no Brasil. E foi essas esperanças que foi depositada no Bolsonaro. E lógico, se você for questionar um bolsonarista, o próprio Bolsonaro, ele vai ter aí 10 mil argumentos. Vai falar que foi a oposição, que foi a imprensa, que foi a Globo, que foi qualquer um que não deixou ele fazer esse choque de ordem. Eu não vou nem falar do PT, do Lula, de outros líderes políticos no Brasil, que a gente sabe que isso aí nunca vai acontecer. Essa reestruturação da ordem no Brasil nunca vai acontecer. E não só o Bolsonaro não foi esse homem, foi a última esperança do brasileiro, que não deu em nada, como que agora, em 2025, a gente vê que não tem nenhum outro político que possa ser essa boia de salvação. E aí quando você olha pro Trump adotando uma porrada de medidas polêmicas, até questionáveis, né? Mas no final você fala, pô, beleza, o cara tá sendo radical, tá sendo certo, tá sendo errado. Pelo menos esse cara, ele tá agindo em prol do povo dele. Então, o Trump hoje é o que os bolsonaristas sonharam que um dia o Bolsonaro seria no Brasil e nunca foi. Infelizmente, no Brasil, nós não temos um Trump, seja de esquerda, seja de direita, que trabalhe em prol do nosso povo. Infelizmente.